Bem-vindos ao quinto vídeo das nossas videoaulas sobre jornalismo investigativo. Já falamos com Azamat, já falamos com Milagrosa, já falamos com Álvaro e agora vamos falar com o Alberto Manguele e vamos falar sobre águas contaminadas. Uma matéria que ele liderou, que passou por um processo de investigação e por um processo de recolha de evidências. Alberto, por que razão se escolheu o rio Movene e a população que vive à beira ou à volta daquele rio para fazer jornalismo? Bom, primeiro o que chamou minha atenção para o rio foi a questão das estradas, né? Eu antes não conhecia muito bem a Pedreira de Colura, que está perto do rio. Então, o que chamou a atenção é que eu já conhecia a zona do Mulutani e lá tem uma estrada que vai dar acesso à Pedreira. E devido à degradação da estrada e os problemas que eu pude ver da via, já era algo que chamava a atenção, porque vários caminhões iam para lá, voltavam, mas a estrada não estava asfaltada. E daí decidi chegar à Pedreira para ver de perto se de fato próximo à Pedreira, próximo ao rio, né? Porque já havia falado com um tio meu e ele disse-me que havia um rio perto dali da Pedreira, mas eu não imaginava que fosse tão perto assim. Então decidi me deslocar para lá e quando cheguei percebi que a situação era um pouco triste, né? Visto que a Pedreira não havia respeitado uma distância que é recomendada para estar a operar e estava mesmo bem à frente ao rio. Ok. Percebeu que a Pedreira não tinha respeitado a distância que estava a operar. Aí ainda estava na fase de recolha de informação, ou seja, de pesquisa. E falou com as comunidades? Sim. Lá quando cheguei, por acaso, tive contato de algumas pessoas. Um deles foi o Sr. Joaldo, que vive lá já há 10 anos e ele facultou-me vários contactos do secretário do bairro, não só e de outras pessoas que vivem ao redor da Pedreira e usam daquela água para o consumo e para as suas atividades. E em que momento é que apresentou essa pauta como proposta para uma possível matéria? Bom, isso foi já há 4 meses, né? O que me levou mesmo a apresentar a pauta foi pelo fato de achar que seria pertinente para a produção da matéria e olhando para aquela questão da água, né? Eu achei que pudesse olhar mesmo na abordagem da continuação da própria questões ambientais como tal. É comum para muitos jornalistas nós podemos dizer que estamos a ver a água e vamos dizer que a água está contaminada, mas a evidência de que essa água está contaminada, como é que você conseguiu obter essa evidência? Certo. Podemos comprovar que a água não estava contaminada, tivemos que pedir um exame laboratorial que foi feito no laboratório de salubridade que localiza-se bem em frente ao hospital de Mavalane. É lá onde puderam testar a água e ver se a água tinha aqueles parâmetros indicados para o consumo humano ou não. Então, com base nesses dados que o laboratório nos forneceu, foi possível olhar para alguns parâmetros e analisar se de fato era própria para o consumo ou não. E daí tivemos a conclusão que não era. Com base nesse exame, constatou-se que a água não era própria para o consumo humano. Nesse momento já tinha falado, por exemplo, com os residentes, já tinha recolhido informação, já tinha falado com as autoridades. Em que momento é que falou com as autoridades que cuidam destes aspectos? Quando fiz o exame, eu já havia falado com os residentes, já havia falado também com o diretor dos pequenos libombos. Por acaso, a nível da área sul, né? Porque eles aqui gerem a questão das águas, barragens no sul todo. Mas ainda faltava falar já com o departamento que abastece a água. Esse era antes de falar com eles. Foi depois de ter os exames já em mão que podíamos ter alguma. Então, quando foi falar com eles, falou para confrontar sobre os dados que constatou. Na matéria, nota-se, quando falou com as autoridades, que eles dizem que aquela água era própria para o consumo humano. Mas os vossos dados mostram que não.
Então, como é que foi neste diálogo com as autoridades, na presença de dados que contrariam aquilo que eles dizem? Bom, eles, por exemplo, para o caso da Direção Nacional de Abastecimento de Água, eles alegam que tinham projetos lá em curso que visavam abastecer a água para aquela localidade. Então, para o caso por exemplo, também tivemos a questão da poluição da própria água. Fomos falar com a Inspeção Geral dos Recursos Minerais, que era mais para saber se eles fazem uma inspeção da água, no sentido não só da poeira que a empresa emite ou não. Então, eles alegavam que durante o período dos últimos 5 anos, eles não haviam feito exames de água, porque não tinham material para tal. Só haviam feito da poeira, então, a nível da água, eles não sabiam certo se aquela água era própria ou não. Eles alegam não ter feito, as autoridades alegam não ter feito o exame de água por conta de recursos. Quanto é que custou o exame que vocês fizeram? Custou 1.600 meticais. 1.600 meticais, o que significa que as autoridades não têm 1.600 meticais. O que é que vocês dizem acerca disso? Bom, de acordo com eles, os exames são feitos até no mesmo laboratório. Eles dizem que já há algum tempo não faziam... Há 5 anos não faziam exames, há 5 anos por falta de recursos. 1.600 meticais, que foi o custo do exame que vocês fizeram e que constatou poluição grave para aquela água. E a vossa matéria está repleta de fontes. Por que razão vocês tiveram de ouvir tanta gente? O que é que distingue naquele jornalismo que se faz no dia a dia desse que vocês estavam a fazer? E por que sentiram a necessidade de falar com tanta gente? Falaram com pessoas ligadas ao Estado, falaram com moradores, mas falaram também com químicos. A ideia era não deixar nenhuma margem de dúvidas, né? Porque se falássemos só com uma parte, não teríamos como trazer a outra parte, não devíamos deixar nada. Então a ideia era, por exemplo, falarmos a nível da água, vermos quem trata da questão da água, quem trata do abastecimento, quem trata das infraestruturas, para não haver aquela questão de um atirar a culpa para o outro, porque o que aconteceu durante a investigação, percebemos que algumas autoridades deixavam essa culpa para outras organizações. Quando fomos a Araçu, eles lá disseram que faziam a avaliação, mediam o nível da água, mas quem devia responder por esses assuntos teria que ser a Direção de Saneamento e Abastecimento. Mas quando fui também à Direção Nacional de Saneamento e Abastecimento, eles disseram que só podiam responder pela questão do abastecimento só, mas a questão, por exemplo, de represas, quem gera já não são eles. Existiam ali dentro da própria organização, do próprio Ministério, né? Tinha uma outra organização que era os recursos hídricos. Então tivemos que ter 2 entrevistas para poder fazer esse balanceamento de fontes. Sentem que esta matéria terminou? Não terminou porque nós pretendíamos ter também uma versão do Ministério da Terra e Ambiente, né? Mas quando fomos lá, eles também não mostraram assim disponibilidade em responder. Não disseram que esse assunto não era exatamente do Ministério deles. Indicaram-nos ao Serviço Provincial de Infraestruturas, onde lá podíamos ter uma direção que trata de questões ambientais, pois eles alegavam que a nível de pedreiras, como é uma categoria do grupo A, não era de responsabilidade deles, era a nível provincial. E não só, há outras fontes que faltaram, também queríamos ter falado com o governo do Distrito da Mancha, né? Porque antes de colocar-se uma pedreira, sempre faz uma consultoria a nível distrital e esses dois órgãos seriam importantes também para entender um bocadinho mais. Então, neste sentido, vocês não sabem se houve uma consulta pública nas comunidades e serão os próximos passos em relação ao assunto que envolve aquela comunidade ou vocês decidiram parar? Bom,
Em relação a esse ponto, é um pouco difícil porque há como continuar, temos que continuar, né, em relação a isso, porque também durante a investigação percebemos que podia-se fazer uma queixa ao Departamento de Avaliação Ambiental, que também não chegamos a ir para lá. Eles, por sua vez, é que vão avaliar a situação da pedreira, se esta está a violar está a poluir, né, o rio, e se estiver, tem como já sancionar as outras organizações. Ok, esta foi a conversa com o Alberto e o que ficou patente aqui é que jornalismo investigativo é complexo, leva tempo e que haverá necessidade de continuar a tratar deste assunto porque é importante que os direitos das comunidades sejam reparados. Até a próxima.